Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast em ponto, podcast do portal Ponto PB, o portal que te deixa bem atualizado acerca da Paraíba, do Brasil e do mundo. Quer ficar bem informado? Vai para o Ponto PB. Aconteceu na Paraíba, eu te conto direto ao ponto. E hoje, vamos direto ao ponto, a uma entrevista com uma personalidade muito, um nome forte da família Pires, né? Que não é Alexandre, não é Glória, mas é Júnior Pires que está aqui. Estou recebendo. Muito obrigado por receber o nosso convite, por atender, né? O nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. A agenda é um pouco corrida, a gente tinha tentado outras vezes, né? Exato. Mas deu certo, o importante é que deu O certo. importante é que deu certo e que a gente vai bater um papo. E para começar, eu queria que você fizesse resumidamente um, um- contasse a história de como o Júnior Pires chegou no Procon de João Pessoa. Assim, sua formação, essa caminhada até chegar aqui. Claro, claro. Eu sou formado em Direito, né? Eu sou advogado, minha profissão, tenho muito orgulho da minha profissão, advocacia. Já estou há quase, acho que 14 anos advogando. E aí a gente sempre teve uma história na atuação com o direito do consumidor, né? Eu costumo brincar, dizer que todo advogado no início da carreira, ele trabalha com o direito do consumidor, porque é um direito que é do cotidiano, né? Eu, você, todos nós somos consumidores Uhum. e geralmente todo advogado quando inicia vai pegando ali as suas causas próprias, as causas dos familiares, dos amigos, e alguns se encantam, outros não. Eu sou da turma que se encantou com o direito do consumidor e daí em diante a gente vem aprofundando os trabalhos e até chegar no Procon, iniciou essa caminhada na advocacia, né? Foi onde eu iniciei a caminhada no direito e a caminhada política, né? Eu venho desde o movimento estudantil, foi onde eu iniciei na política, fazendo movimento estudantil secundarista, depois na universidade também, eu participei do movimento estudantil e foi onde a gente deu início nessa atuação política e aí foi crescendo, crescendo, atuações partidárias, né, até chegar nesse momento, o qual na primeira gestão do prefeito Cícero, no início da gestão, eu estava no governo do estado exercendo uma função na Secretaria de Comunicação do estado e apoiamos o prefeito Cícero, né, na sua primeira eleição. E o prefeito, diante da nossa atuação, do nosso currículo, me convidou para ir, a princípio, para a Secretaria Executiva do PROCON, né? Roger Guerra, que hoje é o secretário de governo, chefe de gabinete do prefeito, era o titular. E aí ele me convidou para auxiliar Roger lá no PROCON Municipal de João Pessoa, né? E aí fizemos um trabalho lá de reestruturação verdadeiramente lá no Procon durante os primeiros 4 anos do prefeito Cícero. Colocamos o Procon aí nas primeiras páginas a nível de Brasil, né, nos números, indicadores, Uhum. programas sociais que a gente implantou. E aí no segundo mandato do prefeito Cícero eu fui candidato, né, saí do Procon, me afastei para ser candidato a vereador. Obtivemos 3.228 votos, né, o que Inclusive, me você está na frente, é o primeiro suplente, né, do isso, o partido? que me Uhum. alçou a suplência, né? Atualmente. E aí, na reeleição do prefeito Cícero, ele me convidou, juntamente com o governador João, que foi quem fez essa indicação partidária, né? Eu sou do Uhum. partido do PSB, Sim. e o PSB fechou o consenso por indicar 3 nomes à época, que era o meu para o PROCON, o do vereador Zezinho do Botafogo para a Secretaria de Esportes e o ex-secretário Tiago Diniz para a Uhum. participação popular. O governador sugeriu esses nomes e o prefeito acatou, me ligou perguntando se eu aceitaria, né, ir para a titularidade do PROCON. Uhum. E aí eu aceitei, porque como disse, é uma pauta, eu já estava lá, né, como secretário Uhum. executivo, fui para a titularidade, é uma pauta que a gente já trabalha há muito tempo, que eu gosto, que eu saio Se mesmo em encantou, né? defesa, Como você mesmo disse. como eu disse, me encantei e assumi a missão, aceitei, fui para lá e E estamos está aí até nessa hoje. luta até hoje lá. Eu vejo que recentemente você inaugurou o Procon Vai às Aulas. É um trabalho junto ao para que desde pequeno
o consumidor, né, ainda Isso. ali na sua fase escolar, tenha consciência desses direitos que ele tem? Isso. Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: o direito do consumidor, sobretudo os PROCONs, eles precisam atuar em duas frentes. A frente de fiscalização, que é muito importante, que eu priorizo também na nossa gestão, que a fiscalização é o que efetiva o direito do consumidor na ponta, né? Verdadeiramente ali naquela hora que o consumidor está passando por uma dificuldade. Mas existe uma questão conceitual por trás, pedagógica. O consumidor informado e o fornecedor também bem informado vai fazer com que esses problemas diminuam gradativamente ao decorrer do tempo. E como é que a gente consegue isso? A fiscalização, como eu disse, é efetiva no momento, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente precisa educar, né? E aí o Procon Vai às Aulas surgiu dessa ideia, foi na primeira gestão do prefeito. Eu estava lá como secretário executivo, né, ao lado de Roger, e a gente criou esse programa chamado Procon Vai às Aulas, que nada mais é que um programa de educação para os alunos da rede pública municipal. Então, o que é que a gente faz nesse programa? A gente tem um curso, a gente criou um curso, onde os alunos vão aprender noções básicas de direito do consumidor, educação financeira, habilidades sociais para a resolução de conflitos, onde eles conseguem ser agentes, digamos assim, do Procon na sua família, nos seus amigos, ali na sua comunidade. E nas últimas 2 edições nós implantamos a disciplina também de empreendedorismo para que os alunos vejam também o outro lado da moeda, né? Eles se colocarem no lugar do empresário, do fornecedor e poder aí ver os dois lados e sair dali com uma formação bacana, né? E sobretudo, além do direito do consumidor, sobre a educação financeira também. Então esse programa ele oferta esse curso e paga uma bolsa auxílio no valor de R$ 700 para cada aluno que conclui esse curso. É um curso de duração de 2 meses, aulas aos sábados para os alunos do 9º ano e aulas às terça-feiras para os alunos do EJA, né, que é Educação para Jovens e Adultos. Então, esse é o programa. Ao todo, nós, se a gente pegar desde o primeiro ano de gestão, nós já contemplamos quase 20 mil alunos, são 19 mil e alguma coisa. Esse ano, nós vamos contemplar mais 4 mil alunos. Nós lançamos, como você bem citou, lançamos essa semana a edição 2026 e as aulas devem dar início agora, ainda em abril, né? E a adesão desse público? A adesão é maravilhosa, falta vaga, né? Nem sempre foi assim, tá? Sim. Porque todo começo é difícil, né? Então, na primeira edição foram apenas 700 vagas. E eu lembro que na primeira edição a gente completou só 400 e um pouquinho, teve que fazer um trabalho de divulgação, de convencimento para completar tudo. Mas aí no segundo ano, nós já completamos todas as vagas sem nenhuma dificuldade. Porque vai no boca a boca, né? Isso. Os alunos É vão... o melhor marketing que existe. Os alunos vão, é bom, o curso é bom e tal. Os pais também, né? Além do atrativo do auxílio, né? De R$ 700, que é uma coisa bacana também que a gente consegue proporcionar. E aí no segundo ano a gente já teve o aumento o preenchimento de todas as vagas, né? E aí foi só melhorando. Ano passado e esse ano foram muito mais inscritos do que as vagas ofertadas, né? Mas aí esse projeto é em parceria com a Secretaria da Educação. A Secretaria faz uma seleção usando os critérios de assiduidade do aluno, as notas também, né? E aí a gente seleciona dentro das vagas e o programa começa. Mas a aceitação é muito bacana. Esse programa é voltado mais para o educativo, preventivo, mas aí o lado combativo, na sua opinião, como gestor de direito do consumidor, qual é o maior dor do consumidor de João Pessoa hoje, o maior gargalo? Olha, hoje a gente tem um cenário muito forte com relação aos combustíveis, né? Acredito também pela nossa atuação. Foi uma área do direito do consumidor que nós nos debruçamos bastante. E aí a gente tem tido uma atuação muito forte nisso, então há uma repercussão maior, digamos assim. Mas em números, né, todo ano a gente divulga uma coisa chamada Cadastro de Reclamações Fundamentadas, que é um ranking das empresas mais reclamadas no Procon. Então, nesse ranking, se a gente pegar o top 5 ali, o combustível, a fiscalização de combustíveis não está dentro desse ranking. A gente tem, por exemplo, vou ver se eu me lembro aqui os 5 primeiros, mas acho que eu me lembro. O primeiro e segundo são telefonia e internet, são os mais reclamados.
Nós temos aí terceiro e quarto, concessionárias públicas de água e esgoto e energia elétrica. E em quinto e sexto lugar, salvo engano, são bancos e instituições financeiras. Então, se a gente pegar aí o top 5, nós temos telefonia e internet, concessionárias públicas e bancos e financeiras. Isso é o que dá mais dor de cabeça, digamos assim, para o consumidor pessoense, né? Aí quando você fala de ranking de reclamações em que as pessoas vão lá com fundamentadas, né, Isso, digamos assim. isso. Os combustíveis, você acha que eles não entram porque as pessoas meio que não procuram o Procon para fazer essa reclamação fundamentada? Banco, telefonia é uma coisa que eles já têm um vínculo, a água e Isso, luz também já tem um vínculo, isso. aí eles já conseguem juntar um documento. Combustível já é ali mais do dia a dia, só que não menos importante porque o preço do Isso. combustível ele acaba Afeta impactando tudo, né? o preço das outras coisas, né, Isso, também. isso. É exatamente isso que você falou, né? As relações individuais muitas vezes se sobrepõem às coletivas, né? As pessoas procuram o Procon para resolver uma questão sua, né? Eu tô ali com uma conta que eu paguei e que a empresa está dizendo que eu não paguei e cortou o meu Uhum, serviço, né? E aí a pessoa vai até o Procon buscar e aí esse registro vai para esse ranking. A questão dos combustíveis é uma questão mais macro, né? Uma questão que afeta todo mundo, uhum, mas é um dano coletivo, digamos assim. Então as pessoas geralmente não vão até o Procon para registrar uma reclamação. Isso tem mudado um pouco não, estou sendo generoso, tem mudado muito com relação ao registro de denúncias. Como a gente tem fomentado muito, né, isso, trabalhado constantemente, bastante, as pessoas estão sentindo confiança em denunciar, de dizer, olha, eu vou levar isso para o Procon, que o Procon uhum. vai agir, vai resolver. Então, hoje aumentou muito o número de demandas com relação a essa questão do setor de combustíveis. Mas ainda não está no nosso ranking, mas creio eu, acredito nisso, que por conta dessas questões não serem questões individuais. A não ser quando o consumidor tem um problema no seu carro, ali ele abasteceu, o carro deu um problema, aí ele vai lá, registra a Uhum. reclamação. Né? Existe hoje uma organização por parte dos distribuidores de combustível em João Pessoa? Olha, eles se organizam através de sindicatos, né, de Uhum, federações. Os revendedores também, os proprietários de postos também têm o sindicato. Então eles são organizados, né? Acho que não só em João Pessoa, a nível de Brasil, eles são uhum, muito organizados e muito articulados. E por isso também que a gente enfrenta muitas dificuldades nessa fiscalização, né? uhum, Nas últimas semanas a gente vem enfrentando aí essa crise mundial, né, do setor de petróleo, sobretudo dos produtos refinados, né, como o diesel. O Brasil importa aí 30% do diesel que a gente consome é importado. Então impacta essa guerra lá no Irã com os Estados uhum, Unidos, impacta muito aqui. A gente tem enfrentado essa problemática e a gente enfrenta isso também, essa resistência na fiscalização. Por exemplo, nas últimas semanas a gente precisou do apoio da Polícia Federal e do Ministério Público para coletar informações. A gente estava tendo dificuldade na coleta das Foi o que informações. resultou naquela operação. Isso, exatamente. Aquela operação, ela foi uma solicitação nossa porque a gente tava muitos reajustes acontecendo e a gente precisava solicitar informações a essas distribuidoras para saber o porquê, né? Uhum. Por que tá reajustando esse combustível? Ah, a guerra, mas sim, mas a guerra é uma coisa Fica uma coisa macro. muito solta, É, né? precisa de um motivo. Aumentou um custo operacional, aumentou um frete, aumentou o custo do combustível na refinaria, você aumentou o número de empregados, enfim, tem que ter um motivo, né? E aí a gente notificou essas distribuidoras para que apresentassem isso para a gente. Nós, como órgão fiscalizadores, temos o direito e eles o dever de fornecer isso, né? Uhum, E aí, simplesmente, a gente estava tendo dificuldade, eles estavam negando essas informações. A gente precisou solicitar, né, apoio ao Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, para que nos auxiliasse nessa coleta de informações. uhum, Então eles são muito organizados, articulados, a gente enfrenta muita dificuldade nessa fiscalização, mas a gente não desiste não, uhum. a gente está ali batendo sempre nessa tecla para defender o Foi consumidor. essa organização que levou a uma ação judicial para
te proibir de colocar nas suas redes sociais pessoais as ações de fiscalização em impostos? Sem dúvida. Porque estava tendo uma repercussão, né? Sim, sem dúvida. A gente começou a repercutir essas ações, porque, veja, eu não acho justo a gente estar fazendo todo esse trabalho, fiscalizando, encontrando muita coisa errada, e o consumidor não saber, né? O consumidor tem o direito de saber. Existe um princípio no direito administrativo que é um princípio da publicidade. A gestão pública, o agente público, ele precisa publicizar os seus atos. E eu achei por bem começar a divulgar isso para que a população enxergasse o que é que estava acontecendo, né? Mas, infelizmente, eles sim atribuem a organização deles, né? Isso até não é nem uma atribuição minha, é oficial, foi o próprio sindicato. Sim. Quem ajuizou algumas dessas ações, né? Porque são várias, mas algumas delas foi o sindicato. Então, através dessas ações, né, foram suspensas essas postagens. Hoje, essa questão está sob liminar. Nós recorremos já dessa liminar por entender ser uma injustiça, né? Uma censura prévia, porque, veja, além da liminar determinar a retirada dessas postagens, né, que a gente fez, a liminar também determina que eu não possa postar absolutamente mais nada relacionado à minha atividade profissional. Ou seja, independente do que seja, eu estou sofrendo uma censura prévia. E que outros secretários, inclusive da Prefeitura de João Pessoa, têm feito nos seus perfis pessoais sim. publicações de ações muito semelhantes, inclusive. Isso, exatamente. A alegação deles é a impessoalidade, a principal alegação, né? Seria o princípio da impessoalidade. Mas o princípio da impessoalidade, na nossa ótica, ele vai justamente ao contrário da alegação deles. Porque, veja, eles alegam que eu não posso postar nada sobre o meu trabalho na minha rede pessoal, que teria que ser numa rede institucional, né? Mas, na verdade, a nossa linha de defesa, a nossa linha de raciocínio vai justamente ao contrário disso. Que os meus atos, as minhas falas, as minhas opiniões, elas precisam ser colocadas no meu perfil pessoal. Se eu colocar isso no perfil institucional, aí sim eu estarei usando da máquina pública para promoção pessoal. Então, a lógica, ela seria inversa, e é nessa tese que a gente está se acostando, né? Então nós recorremos, respeito muito a decisão da justiça, discordo, né? Como disse, acho que estou sofrendo uma censura prévia, porque no momento, uma coisa é você contestar uma postagem que já foi publicada, outra coisa é você proibir uma postagem que nem existe, né? Você está proibindo uma coisa que não existe. Como é que você proíbe uma coisa que não existe? Não veio a ser postada ainda, né? Então é nesse sentido que a gente está recorrendo. Acredito muito na justiça e acho que a gente vai conseguir uma reversão. Há um tempo para isso, claro. Há um processo para seguir, trâmites processuais, prazos. Mas a gente está trabalhando para que a gente tenha em breve, se Deus quiser, uma decisão favorável e a gente consiga voltar a informar o consumidor. Voltando a conseguir essa liberação, digamos assim, conteúdo vai ter lá no perfil, jeito que tinha antes. Com certeza. Claro que pode haver algum tipo de modulação pela justiça, sim, né? Vai do entendimento do magistrado, mas sem dúvida nenhuma a gente vai. A ideia é retornar, né? Hoje a gente consegue fazer algumas postagens, claro, com a mudança de edição, digamos assim, que é feita no Instagram institucional, né? Cumprindo a determinação. A determinação foi que a gente postasse no institucional, então a gente toma alguns cuidados justamente para não cair nessa questão da impessoalidade, mas a gente conseguindo a reversão dessas decisões, sem dúvida nenhuma, a gente vai voltar a postar sim, porque como eu disse, eu acredito que o consumidor tem o direito de saber. E ali, a gente não está julgando previamente ninguém. Se você pegar os vídeos que a gente publicou, a gente mostrava o cotidiano. A gente mostrava como era a abordagem, o que é que estava acontecendo,
qual o indício, qual era o teste que a gente fazia para encontrar aquela possível irregularidade. Até para o consumidor saber Sim, identificar a hora certa de denunciar, o que exatamente. observar. Exatamente, o que observar, quais são os direitos dele. Por exemplo, você quer ter um exemplo bacana e que a gente conseguiu alcançar o objetivo que eu queria, era que o consumidor soubesse dos direitos dele quando ele chegasse no posto de gasolina, como por exemplo, aquela aferição da bomba, que demonstra se o combustível que está entrando no tanque do seu carro, a quantidade é a mesma do que está mostrando ali naquele visor. E o teste de proveta, que a gente chama, que é o teste de qualidade, né, do combustível, para ver o nível de etanol e água adicionada à gasolina, esses testes são direitos do consumidor. O consumidor não depende do PROCON para fazer. Ele pode chegar no posto e Uhum. exigir que seja feito na frente dele aqueles testes. E o posto tem por obrigação de ter disponível essas aferições e um operador capacitado para fazê-las também. Então, o direito do consumidor é que pouca gente sabia, né? E com os Uhum. nossos vídeos a gente conseguiu passar, esclarecer isso para o consumidor. E assim, a gente percebe nesse material que era publicado, a gente percebe que muitos dos postos que eram visitados, até com a própria autoridade, havia uma resistência. Aí você imagina um cidadão comum, Exatamente. E né? daí mais uma importância, de um ponto de importância, para que a gente publicize isso, né? Porque se com a autoridade fiscalizadora há uma barreira, há uma tentativa de barrar, enfim, a gente já passou por Uhum. muita, de chegar imposto. Acho que duas fiscalizações atrás que eu fui, a gente chegou no posto, um operador correu lá para dentro e misteriosamente a bomba foi desligada, Hum. né? Mas isso a gente relatou para o Instituto de Metrologia, que é quem tem a capacidade técnica para fazer essa constatação. Oficiamos o Ministério da Justiça também. Então, assim, tudo acontece, né? Bombas são desligadas, bombas são trancadas, os instrumentos de aferição são escondidos. E como você falou, se acontece com a gente, avalie Pois com o é, avalie consumidor com o comum, né? consumidor, exatamente. Pois é. Você está na primeira suplência do PSB para assumir um mandato na Câmara de Vereadores de João Pessoa. Tivemos, infelizmente, a partida de Edmilson, né, que Isso. possibilitou Zezinho Botafogo assumir. E, se caso surja a vaga, você é o primeiro a ser chamado. Se porventura acontecer, na Câmara vai ser uma bandeira forte sua a questão dos combustíveis, e isso pode gerar uma CPI que eles estão tentando. É muito falada a questão da CPI dos combustíveis em João Pessoa. A CPI ela já Uhum, finalizou, né? A gente contribuiu uhum, também. Tínhamos e temos uma ótima relação com o vereador Tarcísio, que foi o relator, com o sim, presidente Miquica também, sim. o vereador Guguinha, que foi o propositor da CPI. Uhum, Nós colaboramos bastante com relatórios, com informações, e a CPI finalizou, restando a comprovação, segundo o relatório, de que havia um paralelismo de preços, né? Não foi 100% comprovada a questão do cartel, da uhum, cartelização, mas foi concluído por um paralelismo. O que é o paralelismo? São aqueles preços iguais, né? Na justificativa dos revendedores, é que se o meu concorrente ao lado está vendendo um preço, eu tenho que igualar, porque senão eu vou perder venda, né? Então, esse relatório foi enviado para a Polícia Civil, acredito, pelo que o relator nos informou, para o Ministério Público também, e agora esses órgãos estão a cargo aí de uhum. tomar as providências. Com relação ao nosso posicionamento na Câmara, né, se vier a acontecer algum dia, e aí eu entrego nas mãos de Deus, né, e que tiver de ser, será. Mas sem dúvida nenhuma será uma bandeira. É a nossa principal bandeira, né? É a Uhum. defesa do consumidor, é para que o consumidor tenha mais transparência nas relações de consumo, seja mais protegido, que a gente consiga uma conscientização dos fornecedores também. É uma luta nossa, a gente tem trabalhado dialogando bastante com a CDL, com o setor produtivo. Tivemos há cerca de 15 dias atrás uma reunião com todo o setor produtivo aqui da nossa cidade para tentar convencê-los de que eles entenderem mais sobre direito do consumidor
e cumprirem as regras, vai ser bom para eles também, porque o consumidor vai sair satisfeito e vai retornar, né, para comprar, para contratar um serviço. Então, sem dúvida nenhuma, é uma bandeira que nós vamos defender, continuaremos essa defesa, independente de estar na Câmara, de estar no PROCON ou estar em outro lugar. É uma bandeira que a gente vai sempre carregar conosco. E qual seria a diferença da atuação, você no Legislativo e fazendo parte da equipe do Executivo? Eu acho que no Executivo, você, como o próprio nome já diz, executa mais, né? Ali com a mão na massa. Você tá na ponta da lança, né? A gente consegue ir para a rua, né? Entregar fiscalização, entregar projetos, executar projetos. E na Câmara você tem algo mais conceitual, digamos assim, que não é menos importante, muito pelo contrário. Nós temos hoje algumas legislações que precisam de atualização, porque é normal, o tempo vai passando, o mundo vai se atualizando, e a gente precisa atualizar a legislação também, precisa criar outras legislações. E acho que na Câmara o vereador ele tem a oportunidade de criar leis que protejam mais o consumidor, que defendam o consumidor e que levem instrumentos também para que a fiscalização seja exercida de uma melhor forma, né? Por exemplo, essa questão do setor de combustíveis, né? Eu entendo que precisa ser aprimorado mais a legislação no sentido de majorar essas multas que são aplicadas para aqueles reincidentes, no sentido de aparelhar no bom sentido as fiscalizações. O vereador ele tem uma condição de alocar uma emenda, por exemplo, para comprar equipamentos. Equipamento de testagem é muito caro, então como a gente não tem condições de comprar esses equipamentos, a gente fecha convênios, como por exemplo agora nós firmamos um convênio com o Laboratório de Combustíveis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É considerado o terceiro melhor laboratório em testagem de combustível do país. Ligado à Universidade Federal, né? Tem profissionais muito gabaritados lá. Então, como a gente não tem condição de comprar todos esses equipamentos, e eles têm esses equipamentos, nós firmamos um convênio para trabalhar junto com eles nessa testagem, e a gente vai conseguir dar uma dinâmica maior. Mas você, com o mandato na Câmara, você vai conseguir aparelhar mais essa fiscalização, você consegue destinar uma emenda, você consegue fazer uma legislação que aperfeiçoe, que dê mais liberdade para o fiscal atuar. Então, acho que a contribuição é por aí nesse sentido. E falando de legislativo, há uma pretensão para o legislativo estadual ou até mesmo federal em 2026 para Júnior Pires? Não. Recebi vários convites para que a gente pudesse colocar o nome à disposição, mas não. Esse ano, 2026, a gente não pretende disputar, não irei disputar. Vou focar mesmo no trabalho que me foi confiado, né, lá na secretaria do PROCON. Vamos focar mais ainda nesse trabalho, reafirmar a posição, fazer melhorias, tudo isso que a gente vem fazendo, reestruturando o órgão, modernizando os sistemas. Recentemente a gente entregou 2 sistemas novos de fiscalização e de pesquisa. Para você ter uma ideia, antes, tanto a nossa pesquisa quanto a nossa fiscalização andava com aquela famosa prancheta, Sim. né, com o papel e a caneta, tanto para autuar, para fazer o auto de infração na fiscalização, quanto para fazer a pesquisa de preço. Era a pranchetazinha com a caneta. Hoje, a gente não tem mais isso. Graças a Deus e a gestão do prefeito, que prioriza a defesa do consumidor. Há cerca de 3 meses atrás, a gente acabou com o papel no PROCON e hoje todos os nossos servidores utilizam lá um tablet com um sistema bem mais rápido, bem mais prático, tanto para o órgão quanto para o consumidor, que tem mais transparência. O consumidor pode acompanhar tudo isso em tempo real pelo site do PROCON. O fornecedor que está ali também sendo fiscalizado consegue acompanhar, então fica melhor para todo mundo. E eu estou focado em continuar esse trabalho. Então esse ano eu não vou colocar o nosso nome à disposição, não. Vamos trabalhar. Não colocando o nome à disposição, mas assim, à frente de uma pasta tem uma relevância grande seu posicionamento político. E recentemente você fez declarações públicas nas suas redes sociais que ficaria ao lado de Cícero, né? Que é o teu
chefe do executivo, Sim, assim, sim. e ao lado também de João, que foi quem fez essa indicação. Como é que isso fica dentro do PSB? Já que você pertence ao PSB, é tesoureiro, né, do Sim, PSB, sim, sim, sim. inclusive, como é que fica isso dentro do PSB? Eu fiz o meu anúncio, utilizei uma frase e vou reutilizá-la Uhum, aqui, né? Lealdade e gratidão se paga com lealdade e gratidão. O governador João é uma pessoa que eu admiro muito, tenho o maior respeito e carinho, ele sabe disso. E gratidão. Disse a ele, quando mandei uma mensagem para ele na semana passada, eu disse a ele, independente de onde eu esteja, na posição que eu esteja, votarei e apoio, vou pedir voto para o senhor, porque não é uma questão política. Para mim, João foi e é o melhor governador da história da Paraíba. Eu tenho essa convicção. Então, independente de posição política, eu, como cidadão, acho que João merece estar no Senado. Acho que ele vai contribuir muito para a Paraíba, para o Brasil, pela competência, pela capacidade que ele tem de realizar, de criar. Então eu não poderia tomar outra posição diferente senão apoiá-lo, votar e pedir voto, arregaçar as mangas para que ele chegue lá. A mesma coisa com o prefeito Cícero Lucena. O prefeito sempre me apoiou em tudo, desde o início. Essas fiscais, muita gente pergunta isso, Júnior, tu nunca sofreu, sofreu não é a palavra, mas tu nunca recebeu uma ligação do gabinete do prefeito pedindo para aliviar, para fulano, para uhum. ciclano, tu tá indo muito fundo e tal, e eu digo que não, eu nunca recebi uma ligação do prefeito Cícero Lucena, uma sequer, uma mensagem dele ou de outras pessoas ali que são mais próximas dele, para aliviar, para ser o ninguém, para parar. Muito pelo contrário. Todas as vezes que a gente conversou com o prefeito sobre a nossa atuação no PROCON, sempre foi: empurra o pé no acelerador, não pare, vai fundo, vai. Sempre foi no sentido de dar apoio, não só apoio nas palavras, apoio orçamentário, financeiro. Todas essas realizações só são possíveis porque o prefeito nos dá esse apoio para que a gente compre equipamento, para que a gente capacite nossos servidores. Nós lançamos agora a pós-graduação em Direito do Consumidor para os nossos servidores do PROCON. Os servidores não vão pagar nada. Tudo isso com apoio do prefeito, porque ele entende que a defesa do consumidor é uma prioridade. E eu disse, há cerca de 90 dias atrás, quando eu fui interpelado numa entrevista sobre isso, né, quem eu ia apoiar, eu disse, olha, eu estou avaliando, estou conversando com as minhas bases, estou conversando com os amigos, quem nos acompanha, mas uma coisa eu já posso dizer, eu vou apoiar quem defende a minha causa. E a minha causa, a minha bandeira é a defesa do consumidor. Uhum. E o prefeito jamais se furtou de nos dar esse apoio na defesa do consumidor. Então são duas decisões que eu não tinha como tomar outra decisão, entende? Uhum. Mas claro, eu não posso tomar a decisão sozinho, então eu pedi um tempo para que pudesse maturar a ideia, para pudesse conversar com as pessoas que estiveram comigo em 2024. Uhum. Eu digo isso em algumas entrevistas que eu vou. Hoje eu não sou só mais Júnior Pires. Júnior Pires não é sozinho. Tiveram 3.228 pessoas que acreditaram no que eu coloquei, no que eu me comprometi. Uhum. Então eu preciso ouvir essas pessoas, ou pelo menos algumas lideranças que representam ali essas outras pessoas, Uhum. que a gente não chega a ter um acesso cara a cara, né, digamos assim. Então eu precisava ouvir, precisava amadurecer e precisava ver também quais eram os compromissos dessas pessoas com a bandeira que eu defendo. Uhum. E avaliando tudo isso, chegamos nessa conclusão de lealdade e de gratidão para com o governador João Azevedo e para com o prefeito Cícero Lucena também. E aí algumas pessoas podem dizer, e foi a tua pergunta, você Uhum. está no PSB, é dirigente partidário, como é que fica? Não há uma incoerência, né? Algumas pessoas perguntam, eu digo que não. Não há incoerência, por quê? Porque eu não saí de lugar nenhum. Eu não mudei de lado. Eu sempre estive aqui. Desde 2019 que eu estou no mesmo lugar, apoiando o governador João, apoiando o projeto do PSB e apoiando o prefeito Cícero Lucena desde 2020. Tá no mesmo lugar e pretende permanecer? Sim, sem dúvida nenhuma. Estou no mesmo lugar, não sairei do mesmo lugar. Uhum. Nem pretendo sair do PSB. O PSB é um partido que me acolheu muito bem, adoro o PSB. Tenho
total identidade com as pautas que o partido defende, sou um progressista, então assim, além de tudo ainda estou na primeira suplência do partido. Né? Então, não teria um porquê, eu não tenho um porquê de sair do partido. Então, continuo no partido e estou apoiando sim o projeto do partido. O projeto do partido é o governador João ser senador. O candidato a governador, né, o vice-governador Lucas, não é do PSB. E eu não tenho nada contra Lucas. Muito pelo contrário, eu me dou muito bem com o Lucas, acho um cara bacana, correto, sempre me dei bem, a gente sempre conversou, dialogou, embora nos últimos meses tenha havido um certo distanciamento, até por nenhuma questão específica, mas por essa questão de eu estar amadurecendo, ele estar fazendo a construção dele. Então não é nada contra Lucas, é a favor de Cícero. Então, assim, é uma questão de lealdade e de gratidão que eu tinha que ter, tenho que ter, e é essa posição que eu vou manter e a gente vai dar esse apoio, vamos lutar para que Cícero e João cheguem nos seus objetivos, porque eu acho que a Paraíba tem a ganhar. Então, nos próximos dias, nós vamos ter outro socialista, que é Léo Bezerra, à frente da Prefeitura de João Pessoa. O que você falou sobre Cícero, se aplica a Léo? Sem dúvida. Léo é um companheiro de partido, um companheiro de caminhada, sempre nos deu também muito apoio, sempre nos ajudou nessa interlocução com o prefeito Cícero. É um parceiro que a gente dialoga bastante. Hoje, embora eu esteja na parte do PROCON, né, que tem ali um segmento, direito do consumidor, muito aquela coisa mais técnica, mas eu dialogo muito com o Léo acerca da gestão como um todo. Ele me liga muitas vezes para perguntar o que é que eu acho, ele tem essa consideração e é recíproco, eu tenho isso por ele também, a gente se liga, prefeito, o que é que tá pensando nisso aqui? Tô pensando nisso, Júnior, bacana, massa, faz de outro jeito. Às vezes ele me pergunta também, Júnior, eu tô pensando nisso aqui, o que é que tu acha? Assim, então, assim, uma relação muito boa. Léo é um cara muito competente, tem uma capacidade técnica tremenda e uma capacidade que aí eu admiro isso em Léo, porque eu acho que também é um pouco da minha característica, que é a capacidade de diálogo que Léo tem. Léo dialoga com todos os segmentos de situação, de oposição, segmentos temáticos também ali dentro da prefeitura, enfim, Léo dialoga com todo mundo e é uma virtude que eu admiro e que acho que Léo vai ter muito sucesso na prefeitura e eu já disse a ele que ele pode contar comigo para que a gente possa trabalhar junto e apoiar ele no que for necessário e preciso para que ele faça aí uma boa gestão. Você acha que ele tem passado pelo que você passou de ser questionado e PSB, e agora como é que você vai fazer isso? E o apoio a quem o governador está apoiando? Foram situações parecidas, né? Eu brinco com ele, inclusive, eu digo, a diferença é que você tem mandato e eu não tenho. Né? Mas foram situações bem parecidas, né? Léo teve que tomar um posicionamento mais imediato, né? Digamos assim, até pela posição que ocupa. Mas o que ele passou é também o que eu passei. Nós passamos juntos isso, né? Então a gente trocava muita figurinha também sobre isso. Das nossas dores, dos nossos sentimentos. Porque muita gente acha que uma decisão dessa é fácil de tomar. Para uns até é. Quem é mais fisiologista, né? Quem é mais pragmático, digamos assim, é uma decisão que se torna mais fácil. Mas para mim e para Léo, que fazemos política também com sentimento, com lealdade. Então é muito complicado você tomar uma decisão, você seguir um caminho novo, né? No sentido de não estar ali 100% com a orientação que o seu grupo está seguindo. Mas é uma escolha que precisa ser feita. A vida é feita de escolhas. Né? E eu dizia, olha, eu vou fazer essa escolha. Eu fui muito cobrado para fazer essa escolha mais lá atrás. E eu dizia, olha, eu não vou fazer a escolha de forma assodada. Eu preciso ouvir, eu preciso dialogar, eu preciso enxergar quem realmente tem compromisso com a pauta, porque jamais ninguém vai ver de mim eu dar uma palavra e depois ter que dar ré nessa palavra. Alguns, e eu não vou citar nome porque não vem ao caso, mas a gente se quiser citar, pode citar também, que a gente gosta dessa. Não, eu acho que cada um tem o seu modo de fazer e cada um tem sua escolha, mas tiveram alguns personagens, né, da política que anunciaram um posicionamento e depois voltaram atrás.
Eu, particularmente, e aí é uma visão particular minha, eu acho isso muito feio. Eu acho que político tem que ter lado. Político tem que ter posição. E quando ele marca uma posição, claro, ninguém vai ter uma ideia fixa. Ideia fixa é prejudicial. Mas se você marca uma posição, se você toma um posicionamento político, eu acho que você tem que arcar com as consequências e seguir. Porque senão parece conveniência. Exatamente. Então, eu demorei também um pouco, na visão de Uhum. alguns, a tomar esse posicionamento, porque eu não queria ter que voltar atrás mais na frente. Eu não queria ter que me arrepender. Então eu falava, ó, eu vou tomar uma escolha e quando eu tomar, eu não volto atrás. Quem acompanha a política enxergou alguns sinais, como você citou aí, 3 indicados de governador João Azevedo no governo. Aí a gente teve, se eu não me engano, foi o primeiro desembarque, digamos assim, Tiago Diniz, depois Zezinho. Zezinho. Aí a gente ficou esperando Júnior, será que vai? Será que não vai? Aí veio o evento de entrega da presidência do PSB de João Pessoa para Ronaldo Barbosa. A gente procurou Júnior lá, não apareceu nas fotos. Aí o pessoal da imprensa ficou: eita, aí tem caroço nesse angu, como é que faz? Foram sinais ou foi você se resguardando enquanto tomava essa decisão? Não foram sinais. Foi em uma ocasião, foi essa questão realmente de se resguardar e maturar mais ideia, que foi a questão da saída da gestão. Como eu disse, eu respeito, cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de se posicionar. Os companheiros Tiago e Zezinho fizeram no tempo que eles achavam que era pertinente. Mas nós tínhamos participado de uma reunião com o governador João. Nós, quando eu falo nós, os secretários, que eram indicados do PSB, e a bancada de vereadores na Câmara, e mais alguns secretários do governo, como Nonato Bandeira, Ronaldo Guerra, Tibério Limeira, Deusdedito Queiroga, à época, hoje conselheiro, né? E nessa reunião ficou acordado que nenhum de nós tomaria nenhum posicionamento até termos uma nova reunião com o governador João Azevedo. E assim eu segui. Nesse meio termo aí, nesse tempo, né, entre uma reunião e outra, os companheiros Zezinho e Tiago, com os motivos deles, né, eu não vou julgar, cada um tem seus motivos e as suas escolhas, tomaram os posicionamentos, sentiram que era a hora, né, e saíram. Eu ainda não tinha esse sentimento de que era a hora e que, como eu tinha esse compromisso com o governador, eu decidi ficar e maturar mais a ideia, dialogar com quem precisava, conversar com quem precisava para tomar esse posicionamento mais na frente. Então, com relação a essa saída, foi isso. Com relação à posse do presidente Ronaldo Barbosa, por incrível que pareça, não foi também sinal. De verdade, eu estava num curso na UFRN, que eu acabei de citar para você aqui quando a gente estava falando do PROCON. Nós firmamos um convênio com o laboratório lá de combustíveis, mas antes de firmar esse convênio, toda a nossa equipe de fiscalização foi fazer um curso lá de testagem de combustível. E era um curso de 2 dias e eu estava nesse curso justamente. Esse curso estava já agendado. Então, já era uma agenda que já existia. E aí, quando agendou a posse do presidente Ronaldo, eu estava no curso e não podia estar presente. Mas se eu tivesse aqui, eu tinha ido, sem problema nenhum. Não tenho nenhum problema com o presidente Ronaldo, muito pelo contrário, um cara que eu me dou bem com todo mundo no PSB. Na verdade, eu não tive problema, espero não ter com ninguém. Então, foram coincidências, digamos assim, mas claro que nos últimos dias, e aí sim, nos últimos 30 dias, digamos assim, havia alguns sinais sim, porque haviam conversas avançando, e é natural, né? Haviam compromissos sendo firmados, e que você precisa fazer gestos, é normal, política é feita de gestos, até muito mais do que palavras, né? Então, nos últimos 30 dias, a gente veio começando a aparecer mais, digamos assim, para ir acostumando o público com a ideia para que a gente pudesse chegar no anúncio. E, claro, eu me comprometi com o governador em, antes de anunciar qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, conversar com ele antes. Então, eu tive esse cuidado de conversar por telefone, a agenda dele muito corrida, e eu respeito, disse isso a ele: governador, eu sei que a sua agenda está muito corrida, tá deixando o governo, então imagine só, né, essa loucura que deve estar, assim como a do prefeito também. Sim. Então eu falei para ele: ó, eu preciso conversar com o senhor, né, que seja por telefone.
E aí a gente se conversou por telefone, né? Foi quando eu expus os meus motivos, as minhas justificativas, expus para ele o meu pensamento e o que é que eu estava pensando. Obviamente, ele me queria 100%, digamos assim, lá. Era a vontade dele, óbvio, né? Que ele queria que nós estivéssemos Então as portas estavam abertas. no Lá, né? projeto por No completo, mas é uma decisão que eu tomei, expliquei para ele. Acredito que ele tenha compreendido, embora discorde, porque, como eu disse, ele queria que eu estivesse lá, mas acho que ele compreendeu os meus motivos e vida que segue. E João Azevedo está de saída, Cícero Lucena também está de saída. Se você fosse determinar assim, um trunfo em cada governo, João Pessoa e Paraíba, trunfo do governo de ambos, o que você colocaria? O que os dois fizeram por cada gestão? Vamos lá, eu acho que O João. maior, né, no caso. Eu acho que João, o grande marco do governo dele são as grandes obras estruturantes que ele entregou e tem entregue para Paraíba. E às vezes não só obra, mas como iniciativa, vou citar o exemplo do polo turístico. Esse polo turístico que estava há quase 40 anos, que ninguém conseguia destravar, era um negócio assim impressionante. Surgiu lá em Buriti, né? Exatamente. E aí João pegou isso para ele, e destravou e tá aí, né? O polo. Já tivemos a inauguração do Tauá ontem, né? Então acho que a grande marca de João são essas obras estruturantes, essas iniciativas que vão gerar impacto aí, no mínimo, pelos próximos 50 anos da nossa cidade e no nosso estado. Sem dúvida, um legado gigante. Véio. Essa ponte do futuro. Quantas gestões não prometeram essa ponte que não saiu do papel? João está tirando agora essa ponte do papel. A adutora do Cariri, não sei quantos quilômetros de estrada. A minha família, por parte de mãe, e a família da minha esposa, são todos do Cariri. E eu frequento o Cariri desde bebezinho, desde pequenininho. E eu sei como era a realidade. Antes de João e depois de João. A cidade da minha esposa, que é Santo André, é uma cidadezinha pequena. Acho que talvez 3 mil e poucos habitantes. É muito pequenininha ali entre Juazeirinho e Serra Branca. E era uma cidade que não tinha infraestrutura nenhuma. A maioria das ruas era no barro. A água era muito precária. E hoje você tem a cidade toda calçada, toda asfaltada, estações de salinização de água para a população. Então, assim, a cidade hoje é outra, abriu para o comércio. Eu estou citando lá porque é uma realidade que eu conheço mais de perto, mas isso é por todo o estado. Então, acho que o grande legado de João são essas obras estruturantes. Cícero Lucena e João Pessoa, acho que 2 grandes legados de Cícero. Primeiro, inclusão social. Acho que os programas sociais na gestão de Cícero foram muito ampliados e aumentou bastante o acesso à população, a quem mais precisa desses programas. Pão e leite, banco de alimentos, auxílio aluguel, o próprio calçamento de 1.500 ruas, a pavimentação e drenagem de 1.500 ruas é um grande marco da gestão de Cícero. E aí, às vezes, eu vejo que Cícero é questionado com relação a isso. Mas Cícero só fez calçamento. Cadê uma grande obra de Cícero? Eu acho que é uma grande obra. Você pavimentar 1.500 ruas numa cidade é uma grande obra, é um grande feito. Porque não adianta a gente levar... Eu já vi o prefeito Léo citando essa frase, eu gostei bastante. E vou repetir ela aqui. Não adianta... tá bom a nossa cidade para quem mora na orla de Cabo Branco, Altiplano, Manaíra, e para quem mora no Valentina, em Mangabeira, tá ruim, né? Lá na orla a gente tá andando no asfalto lisinho, bonitinho, com faixa de pedestre, e lá no Aratu, em Mangabeira, a gente tá pisando na lama, né? É o que eu penso, pelo menos. Então eu acho que um grande legado de Cícero foi levar inclusão para essas pessoas. Inclusão com programas sociais, mas inclusão também de levar uma pavimentação, de melhorar o acesso a esses bairros. Tem muitos bairros e comunidades dessa que não era acessível. Tinha uma chuva, você não conseguia entrar ou sair da comunidade. E hoje você consegue entrar de carro, sair de moto, enfim, a pé. Você tem infraestrutura. Então eu acho que Cícero entregou muito nesses 2 aspectos. Nos programas sociais
e também nas pavimentações. Mas obras que têm ligação direta com a Isso. dignidade das pessoas, Exatamente, digamos exatamente. assim. Principalmente aqueles de periferia, Isso, aquelas isso. das redondezas ali. E Perfeito. a gente está falando da posse de Léo que vai vir por aí. Vai ter aquele rito de passagem que geralmente tem? Você entrega o cargo, deixa o cargo à Sim, sim, disposição sim. e ele nomeia de novo? Como é que funciona? Hoje foi divulgado um pouco da programação, né? Terá sim, pelo que eu vi, hoje foi divulgado, será dia 2 lá no Uhum, Conventinho, isso. fica ali no Centro Histórico, né? Uhum, Terá uma solenidade onde o prefeito Cícero vai precisar renunciar ao cargo, né? Para disputar a eleição do governador e vai passar ali o cargo para Léo. Acho que vai ser um momento de muita emoção para ele, para o prefeito. Ele está sendo prefeito pela 4ª vez, né? uhum, Eu acho que é o único aqui. Eu acho que foi o único que uhum. conseguiu ser prefeito 4 Isso. vezes. E ele Então, detém também uma outra marca que ele foi o governador ele é hoje atualmente o governador mais jovem mais jovem. da Paraíba que Isso. vai ser batido pelo Lucas agora por Isso, uma isso. diferença de 10 dias, É, inclusive. exatamente. Então, assim, o prefeito, acredito que vai ser um momento Muito bem emocionante. emocionante para Uhum, ele. Não é fácil. E aí, uma coisa que eu admiro ele é a coragem. uhum, Não é fácil porque você está na sua zona de conforto. Você está no seu mandato, você ganhou a reeleição, você tem mais 2 anos e meio de mandato para frente. Não é fácil você jogar tudo isso pro alto e arriscar uma eleição de governador, porque ninguém tem certeza de nada. Você vai uhum. disputar, né? Apesar dele aparecer na frente, né, em Sim, pesquisas sim, e tal, sem dúvida. mas tem aí uma batalha dura pela frente. Tem, muito dura, né? É um candidato, no caso de Lucas, um candidato forte também, um candidato que vai para a reeleição, porque vai estar no governo. João vai, assim como Cícero, o João vai ter que renunciar também agora. Então, Uhum, Lucas vai estar no governo, vai ser uma reeleição, né? Um governo que, como eu disse, deixou um legado muito grande. Para uhum, mim, como eu falei no início do programa, o maior governador da história da Paraíba. Então, Lucas vai, de certa forma, se beneficiar desse legado que João deixou, né? uhum. Então, vai ser uma disputa forte. Não é fácil para Cícero tomar essa decisão, mas ele, com muita Não esquecendo coragem, também do Efraim também, que vem com sim, aquela... abraçou de vez agora a direita mais bolsonarismo, né? bolsonarista e tal, o bolsonarismo. Exato. Então, realmente não é sair da zona Sim, de de conforto, né? conforto. Efraim, hoje ele tem ali acima de 12, 13% dos votos, e a gente sabe que a direita é muito forte aqui, Uhum, sobretudo em João Pessoa e Campina Grande. Basta pegar as votações aqui da última eleição que você vai ver, né? uhum, Por exemplo, João perdeu em João Pessoa e Campina, né? Nós tivemos os deputados estaduais e federal mais votados em João Pessoa foram deputados da direita, Valber uhum, Virgulino e Cabo Gilberto. Na eleição de governador, o governador mais votado em João Pessoa foi Nilvan Ferreira. Então, uhum, assim, todos da direita, né? Então, Efraim vem forte também. É uma disputa muito dura. Não é fácil tomar essa decisão. E é por isso que eu acredito que vai ser também um momento para ele muito emocionante de uhum. ver aquilo sendo deixado para trás para encarar um novo desafio, né? Uhum. E a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas não poderia deixar de explicar, de perguntar isso, você como um socialista, né? A gente tem visto, a gente que acompanha a política como imprensa, eu não vou dizer dificuldade, mas uma demora em ou está tudo sendo arquitetado de uma forma muito secreta e tal, que não está vazando nada, mas a nominata do PSB para essas eleições, né? Que a gente vê que alguns anunciaram com mandato, anunciaram a saída. A gente teve aí Gervásio Maia indo para o PC do B, outros também, Tanilson indo para o PP. Aí, você como socialista, isso sinaliza um enfraquecimento do PSB, não? Olha, eu acho que talvez o PSB ele tenha atrasado um pouco essas conversas. E Uhum, aí eu faço uma autocrítica, né? sim. Acho que a gente deveria ter começado a se mexer mais cedo. Mas eu tô fora, tá? Uhum, Dessas articulações. Eu não tô participando. No diretório,
eu sou do diretório municipal, então Uhum. quando a eleição foi municipal, eu participei ativamente da formação das chapas, de construir isso. Mas agora cabe ao diretório estadual e o governador João é quem está à frente Uhum. dessas articulações. Então eu não sei muitos detalhes do que está ocorrendo. Mas o que eu tenho ouvido é que o governador está atuando fortemente nos bastidores, tem dialogado com as pessoas, tem conversado, tem trazido nomes. E nessa disputa, quando você divulga alguém, você marca um alvo, né, para que os outros venham tomar do Sim. partido daquele nome. Então eu acredito que o governador está conduzindo isso. Uhum. Confio no governador, sei da sua capacidade de articulação, da sua capacidade de diálogo e acredito que o governador vai conseguir sim conduzir isso de uma forma bacana e que forme essas duas chapas, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Acredito que a de deputado estadual já está consolidada. Nós temos muitos nomes lá, nomes de peso, né? Como Tibério, como João Gonçalves, como Chico Mendes, né? Então, são nomes como a vereadora Valéria, lá de Campina Grande, são Sim. nomes que têm expressão e que bastam para formar uma chapa. Claro, Uhum. precisa de mais gente, só esses nomes não, mas só esses nomes já são puxadores, né? Sim. Então, acredito que na chapa de estadual o PSB não vai ter dificuldade. Na de federal, há uma disputa muito mais acirrada e que está necessitando de uma atenção maior por parte do governador Uhum. João. O que eu digo é o seguinte: o governador estava muito atarefado com esse fim do tempo Sim. dele no governo, né? Acaba atrapalhando um pouco. Mas acredito que nos últimos dias, pelo que eu tenho visto, o governador tem se movimentado, a direção do partido tem se movimentado bastante nos bastidores e acho que essa chapa vai conseguir ser montada assim. E o que, para a gente encerrar, Júnior Pires deixa aí de recado para a galera que acompanha o trabalho dele no Instagram do Procon, né, nas redes sociais institucionais agora, e também aqueles seus eleitores, aqueles que votaram em você, os que não votaram, João Pessoa, Paraíba em geral, tribuna aberta. Eu agradeço, né? Primeiro agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, né? Hoje a gente tem quase 350 mil seguidores no meu perfil pessoal e no do Procon 31 mil seguidores. Então é muita gente nos acompanhando. Embora no meu perfil pessoal eu não possa mais postar essas questões de fiscalização e Por etc, mas enquanto. por enquanto. Mas a gente sempre está lá debatendo sobre temas relacionados ao direito do consumidor, dando dicas, tirando dúvidas. Então tenho tido uma interação bacana. A população realmente tem nos abraçado bastante. Então a primeira mensagem é de gratidão. E para aquelas pessoas que votaram conosco em 24, eu digo que continuem acreditando no nosso trabalho. Acho que as pessoas estão vendo, né, o trabalho. As que não votaram também, confiem. E aí, sem falar de eleição, falando como instituição, como Procon Municipal de João Pessoa, confiem no trabalho do Procon, porque um trabalho que a gente está desenvolvendo é um trabalho sério, com a equipe abnegada. Não é fácil travar esse tipo de guerra que a gente está travando. Não é fácil. Eu recebo ameaça praticamente todos os dias. A minha equipe recebe ameaça de morte. Então, assim, a gente tem que tomar algumas precauções, renúncias. Muitas vezes, antes eu saía com minha esposa para jantar, para dar um passeio com meu filho. Hoje eu não saio mais. É porque a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu evito estar em Uhum. lugares expostos, enfim. Então não é fácil o trabalho. Não estou reclamando porque foi Uhum. uma escolha minha, né? Eu escolhi fazer isso, eu escolhi a indicação, aceitei essa O indicação desafio. e vou com tudo. Uhum. Então, só dizer para a população primeiro agradecer pelo reconhecimento e confie. Confie no trabalho que a gente está fazendo, um trabalho árduo para entregar o máximo de proteção e defesa ao consumidor possível. Quais são os canais do Procon aqui para quem precisar, em João Pessoa? Bom, o Procon ele fica situado ali na Avenida Dom Pedro I, número 382. Fica ali próximo ao Shopping Tambiá. Uhum. Lá é a sede. O consumidor, hoje nós temos um atendimento também 100% remoto, virtual. Hum. Então, se o consumidor não puder, por algum motivo, ir até a sede do Procon, ele faz tudo pelo WhatsApp. Então, nosso WhatsApp que é o 986650179. 986650179. E se o consumidor ainda preferir
o telefone, nós temos o 0800 083 2015. Esses 3 canais de atendimento, o consumidor vai encontrar lá um consultor nosso disposto a atendê-lo a hora que ele precisar, e para que a gente, se precisar atendê-lo em loco, se ele estiver tendo um problema numa loja, em algum estabelecimento, naquele momento a gente tem equipes também para Está presente no aplicativo? Sim, no João Pessoa na palma da mão também nós temos lá uma aba do Procon, a qual o consumidor também vai poder deixar lá a sua denúncia. Só não há os 100% dos serviços que a gente oferta, por exemplo, no WhatsApp. Entendi. No WhatsApp a gente consegue fazer todo o atendimento, desde o primeiro atendimento até a realização de audiência 100% online, né? Mas no palma da mão ele consegue também fazer uma denúncia, abrir uma reclamação, sim. Júnior Pires, muito obrigado por aceitar nosso convite. Finalmente saiu nossa entrevista. Muito obrigado e queria agradecer aqui demais. Eu que agradeço a oportunidade. Peço desculpa porque das outras vezes que a gente marcou, eu tive que desmarcar por outros compromissos, mas vou estar sempre à disposição de vocês. Uma oportunidade de estar aqui, conversar com o seu público, prestar contas do nosso trabalho, falar um pouquinho de política também. Sim, faz parte. Explicar para as pessoas, né, o porquê de decisões, como foi feito, acho que é importante também. É importante. E só agradecer. Obrigado, e a gente vai estar à disposição de vocês. Agradecemos demais, e nós agradecemos também você que acompanhou o nosso bate-papo com Júnior Pires. E para saber mais sobre Júnior Pires e também sobre outras personalidades do Executivo, do Legislativo, da política em geral, acesse o nosso portal, portal.pb.com.br. Quer ficar sabendo de tudo que acontece na Paraíba, no Brasil, no mundo? Tem lá, viu? Aconteceu na Paraíba, eu te conto direto ao ponto, e até a próxima. Tchau, tchau.